Oi pessoal, eu sou a Sabrina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Ohm. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história, do George Simon Ohm. Foi ele então que descobriu a Lei de Ohm, foi ele que estudou a resistência dos condutores. Ele era um físico alemão, então ele foi criado por pais bem simples, tá? Mas o pai dele era autodidata, então ele sempre buscou que os filhos tivessem uma boa educação. E dessa forma, então, ele conseguiu entrar na universidade, ele virou professor por vários anos, e foi nesse período de tempo, então, que ele conseguiu, então, fazer os estudos, e ele publicou isso num livro chamado O Circuito Galvânico Examinado Matematicamente, tá? Aonde ali consta, além de toda a matemática que precisava ser explicada, consta, então, os estudos sobre a resistência dos condutores, que viria a ser chamado de Lei de Ohm. Os estudos dele não foram recebidos muito bem na época, foram recebidos com frieza pela comunidade científica, e ele acabou se demitindo, então, do cargo que ele ocupava em Colônia. Depois ele se reintegrou, em 1833, ele voltou, para a comunidade científica, para suas atividades científicas, e então que o seu trabalho foi reconhecido, e ele até acabou ganhando uma medalha, anos depois, pelo seu trabalho. Bom, falando um pouquinho sobre a Lei de Ohm, tá? A Lei de Ohm, no geral, ela fala então que um condutor mantido a uma temperatura constante, a razão entre a tensão, que a gente tem ali o Vzinho, ó, vamos pensar. A razão entre a tensão e a corrente é dada por uma constante, tá? Essa constante a gente chama de resistência elétrica. Como a gente já viu antes quando a gente estudou, a resistência elétrica é uma propriedade, dos materiais e também dos resistores. Bom, a equação, então, a equação é dada, então, dessa forma. Como a gente falou, a resistência, que é a constante, ela é dada pela divisão da diferença de potencial ou tensão pela corrente elétrica, tá? A unidade da resistência, é dada por ohm, e representado por uma letra grega. Por que Ohm, Foi por causa da Lei de Ohm, então também foi criada uma unidade em sua homenagem, para representar, a resistência elétrica, que foi um conceito novo que surgiu nessa época. Além da primeira Lei de Ohm, ele também desenvolveu a segunda Lei de Ohm, Ele continuou os estudos depois da primeira Lei de Ohm e conseguiu descobrir outras variáveis que influenciavam no valor da resistência. Ele descobriu que o comprimento do fio importava, que a área do fio importava e principalmente que o material do fio importava, Então, ele conseguiu fazer uma outra equação que relaciona todos esses termos, tá? Essa equação nos dá, então, que a resistência, ela é dada por a resistividade, que é a propriedade dos materiais, vezes o comprimento, isso tudo dividido pela área do fio. Bom, o que essa lei diz para nós, então, A gente tem os dois primeiros termos ali multiplicando, A gente tem a resistividade vezes o comprimento. O que quer dizer? Quanto maior a resistividade, maior a resistência, e quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Mas que quanto maior a área do fio, diminui a resistência. Ou seja, se eu tenho um fio muito grosso, com muita área, isso faz com que a resistência diminua. E também, então, fala principalmente essa lei, que agora a gente vai falar de novo no próximo slide, sobre, além das propriedades geométricas, ele fala sobre a composição do material, que é muito importante. Bom, a resistividade dos materiais. O que é a resistividade dos materiais? É uma característica própria de cada material. Cada material tem um valor de resistividade. Aqui a gente pode ver os valores de resistividade de alguns materiais, tá? Mas o que a resistividade fala para nós? O que ela interfere? A resistividade é a propriedade do material e a gente pode dizer que quanto mais baixo o valor da resistividade, então para valores muito pequenos, mais fácil de passar corrente. Se eu tenho um material com uma resistividade muito grande, a corrente não consegue passar por esse material, tá? Então, basicamente é isso.